incluindo no fator externo, além da questão da economia de Portugal, temos também a influência do iluminismo. O que foi o iluminismo? Foram ideias que surgiram na França e que baseava toda a burguesia, todos os objetivos da burguesia. E esse movimento defendia o respeito à liberdade individual, livre comércio, o controle do Estado pela sociedade. E essas ideias chegaram até aqui o Brasil através dos filhos desses grandes proprietários, os filhos da elite que iam estudar fora. Tinham contato com essas ideias e traziam para cá. E essas ideias, elas correspondiam os desejos tanto da população quanto da elite, que era a questão da liberdade. Tudo que o iluminismo pregava era o que não existia aqui na colônia. E o iluminismo ultrapassou o território francês, como nós vimos, chegando aqui às colônias do Novo Mundo, fundamentando as revoltas e os questionamentos ao pacto colonial. E nós podemos perceber a influência do iluminismo, inclusive na bandeira de Minas Gerais, que foi a bandeira composta pelos revoltosos, pelos inconfidentes. Então nós percebemos que essa bandeira está dizendo liberdade, ainda que tardia, está escrito em latim isso. Então, de fato, né, a liberdade veio mais tarde, mas foi importante. Outra questão também externa que influenciou as revoltas aqui no Brasil, principalmente a Inconfidência Mineira, foi a independência dos Estados Unidos. A independência mostrou que era possível o controle do Estado pela sociedade, conforme pregava o iluminismo, e que o poder econômico da burguesia estava forte o suficiente. E foi a primeira vez que nós vimos, né, o iluminismo colocado em prática, foi na independência dos Estados Unidos. Então, essa novidade, esse fato trouxe ânimo, trouxe estímulo para a elite, para a burguesia e até os grandes proprietários de lutarem contra a metrópole, contra a arbitrariedade, contra os abusos exercidos por Portugal. Então, nós percebemos nesse esquema que as revoltas coloniais, que foram várias, mas que hoje nós estamos vendo em Inconfidência Mineira, teve como fatores externos a crise de Portugal, o iluminismo e a independência dos Estados Unidos. É hora agora de colocar em prática. O que representou a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos para os revoltosos? Essas duas revoluções, além da crítica, romperam com o antigo regime, que era aquele regime absolutista, onde só existiam 3 estados, com a política centralizadora e com a sociedade estamental, que significa a possibilidade de mudança social. E foi um grande incentivo, como eu falei, aos colonos do Brasil, que compartilhavam dos mesmos interesses, eles desejavam essa independência política, econômica e social também. Por que Portugal intensificou a política mercantilista no Brasil? Portugal enfrentava uma crise econômica e, para sanar essa questão, ou seja, para resolver, recorreu à colônia através do aumento dos impostos para recuperar-se financeiramente. Existia uma dependência muito grande entre Portugal e as colônias. Então, tudo que era possível, Portugal retirava daqui. Então, agora, vamos ver de maneira mais específica a Inconfidência Mineira. Aqui, a situação da colônia também foi importante, foi decisiva para o aparecimento dessas revoltas, que foi o aumento da cobrança de impostos, a política mercantilista, a crise no setor do ouro, no caso da Inconfidência Mineira. Tudo isso é um processo. Nós não podemos dizer que foi uma coisa do dia para a noite. Foram acumulando, o tempo foi passando e nesse processo, esses fatores contribuíram para essa revolta.
somado às questões externas, é claro. Então, novamente nesse esquema, nós percebemos que os fatores internos estão ligados à cobrança dos impostos, que nós vimos que aumentou, o mercantilismo, que é aquela política de intervenção, aquela política de controle aqui na colônia, e a crise do ouro. O ouro estava em declínio nesse momento. A extração de ouro já não estava mais como antes.